abriu mão de conviver com sua família e de permanecer no país que o recebera como filho. Tudo isso para realizar um sonho de fraternidade, de solidariedade, de socialismo. Ernesto Che Guevara nasceu na Argentina, mas se fez cidadão latino-americano. Viu como espectador as transformações revolucionárias na Bolívia em 1953. Empolgou-se com as reformas na Guatemala Democrática, dirigida por Jacobo Arbenzi em 1954. Foi um dos principais dirigentes da Revolução Cubana em 1956-58. Guevara estava entre os homens que, sob a direção de Fidel Castro, desembarcaram do iate Grama para combater a ditadura de Fulgêncio Batista em Cuba. Che acompanhava a expedição como médico, mas logo se tornou combatente e, em seguida, um dos comandantes da guerrilha. Em 1959, Fidel e seus combatentes chegaram ao poder em Cuba. Guevara foi chamado a desempenhar diversos cargos, como, por exemplo, o de ministro das Indústrias de Cuba. Ao mesmo tempo, continuava sua atividade militar em defesa do país e desenvolvia intensa atividade diplomática, aproximando Cuba das demais nações do mundo. Mesmo com todas essas importantes tarefas, Che Guevara considerava que tinha uma missão mais importante a cumprir: dar caráter continental à Revolução Socialista que se iniciara por Cuba. Dessa forma, ele abandonou poder e prestígio, abriu mão de conviver com sua família e de permanecer no país que o recebera como filho. Tudo isso para realizar um sonho de fraternidade, de solidariedade, de socialismo. Che Guevara desapareceu de Cuba, deixando atrás de si os boatos mais desencontrados sobre seu desaparecimento. Seria o próprio Fidel Castro que acabaria com o mistério ao ler a carta de despedida que Che fizera antes de partir de volta à luta guerrilheira. Fidel, siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es ya mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos. Haciendo un recuento de mi vida pasada, creo haber trabajado con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba. Y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. Y dejo un pueblo que me admitió como un hijo. Eso lacera una parte de mi espíritu. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. Che se encontrava no Congo, onde acreditava que as condições estavam mais maduras para a tomada do poder. Mas, após uma experiência frustrante naquele país, Guevara achou que era a hora da América Latina. Disfarçado e com um passaporte uruguaio, Che Guevara chegou a La Paz, na Bolívia, no dia 3 de novembro de 1966. Este é o Copacabana Hotel. Ele fica no Prado, a avenida de maior movimento de La Paz. Foi aqui que há 30 anos começou a trajetória de Che Guevara na Bolívia. Com o nome de Adolfo Mena González,
Che ficou hospedado na suíte 304 do hotel durante 2 dias. Mas o Copacabana é até hoje procurado por visitantes do mundo inteiro que querem conhecer o hotel e o apartamento onde ficou o Che. Tem havido muita gente querendo conhecer o apartamento onde ficou o Che. Muitas vezes querem dormir no mesmo quarto, tirar fotografias. Tem havido muito movimento, principalmente de gente europeia, além de cubanos. Guevara partiria do hotel diretamente para a área da guerrilha. No fim do ano, já havia 24 homens sob seu comando. Começava a epopeia boliviana. Enquanto os combates não iniciavam, Guevara montou uma linha de comunicação com a cidade. Loyola Guzmán, à época dirigente da Juventude Comunista, foi o principal contato entre a cidade e a guerrilha. Hoje, Loyola dirige uma associação de familiares de mortos e desaparecidos durante os governos militares bolivianos. Ela relembra a época da guerrilha e traça um paralelo entre aqueles anos e os dias atuais. No ano de 1967, eu era militante e dirigente nacional da Juventude Comunista da Bolívia. Nessa época, eu estudava na universidade. Fazia a Faculdade de Filosofia e Letras na Universidade Maior de San Andrés. Tinha uma militância ativa na Juventude Comunista. Recordemos que naquele momento vivíamos sob a influência da Revolução Cubana, do triunfo da Revolução Cubana. Estávamos, apesar da distância, muito perto da luta do povo vietnamita contra o imperialismo norte-americano. E havia as perspectivas de mudança com a realização da Revolução em nossos países. Minha atuação na guerrilha se deu sem qualquer apoio do Partido Comunista, que naquela época era dirigido por Mário Monge. Fiz parte do grupo que, em março de 1967, criou o Exército de Libertação Nacional sob a direção do comandante Ernesto Che Guevara. Nós lutávamos por um mundo diferente, por uma sociedade sem discriminações, uma sociedade igualitária, onde o ser humano pudesse viver com dignidade. Acreditávamos no socialismo e, para chegar a ele, elegemos o caminho da luta armada e, concretamente, o caminho da guerrilha rural. Qual a diferença entre a luta naquela época e a luta de hoje? Creio que são formas diferentes de lutar. Todos dizem que as raízes da guerrilha na Bolívia e em toda a América Latina derivam da opressão, dos golpes de Estado, das ditaduras militares que foram de violenta repressão contra o povo. Houve milhares de desaparecidos em toda a América Latina. Aconteceram execuções sumárias, torturas, etc. Temos que recordar que há uma ligação entre os movimentos de familiares que hoje existem, como as Mães da Praça de Maio na Argentina, os grupos Tortura Nunca Mais no Brasil, em São Paulo, no Rio e em outros lugares. Esses grupos estão estreitamente ligados à luta armada urbana, rural ou simplesmente de resistência às ditaduras militares em nossos países. Houve gente que morreu, que caiu, gente que lutava por mudanças, lutava por trabalho, por saúde, educação, habitação, por uma vida digna. E porque assumiram essa luta, foram mortos, foram assassinados. E agora, nós que sobrevivemos a esse período, nossos familiares, estamos reivindicando essa luta e não vamos permitir que ela seja esquecida, até porque esses fatos não podem se repetir. Para que não se repitam estes hechos. Os combates começaram em março de 1967. As primeiras vitórias foram dos guerrilheiros, mas logo o governo militar boliviano decretou estado de guerra. Cortou as comunicações da guerrilha com as cidades, desenvolveu uma política combinando terror e assistência social para com a população camponesa. Resumindo, isolou totalmente a guerrilha.
Antônio Peredo é hoje membro da coordenação da Fundação Ernesto Che Guevara, em La Paz. Ele é irmão de 3 guerrilheiros, 2 dos quais lutaram ombro a ombro com o Che. O outro, Chato Peredo, continuou a guerrilha tempos após a derrota do Che. Sobreviveu à luta e hoje preside a fundação. Antônio explica a atualidade do pensamento do Che a partir da situação do sindicalismo boliviano hoje. As organizações sindicais, as organizações estudantis, juvenis e políticas continuam tomando o pensamento do Che como uma base a partir da qual alavancam suas proposições. Veja o que está acontecendo neste momento na Central Operária Boliviana. Um grupo de dirigentes sindicais da Central Boliviana diz: basta, chega de corrupção. E olhe que a Central Operária Boliviana está cheia de corrupção. É a recuperação de valores que foram se perdendo, foram se acabando ao longo desses anos, como produto de todo esse discurso pragmático surgido a partir da implantação do neoliberalismo na Bolívia. Isto tem um grande significado, porque não basta dizer: vamos decretar na Central Operária o fim da corrupção. Tem que haver a assunção de valores tais que permitam a recuperação da dignidade no seio da direção sindical. Isto somente se poderá dar a partir dos ensinamentos que nos legou o comandante Che Guevara. Em setembro de 1967, a guerrilha tinha boa parte do exército boliviano em seu encalço. Os guerrilheiros estavam exaustos, acuados e tinham tido muitas baixas. Do total de 50 homens que haviam se envolvido na luta armada, restavam apenas 20 e poucos. Do início das operações até aquele momento, os guerrilheiros tinham saído da região de Nhancauazú para se instalarem nas montanhas em torno de Valle Grande, cidade que se tornou centro das forças do exército boliviano. Os embates entre as forças do Che e o exército são ainda hoje contados com detalhes por moradores da região. Após uma batalha, os soldados trouxeram amontoados no burro os corpos de 4 ou 5 guerrilheiros mortos. Havia um médico e um cubano entre eles. Ficaram aqui na escolinha de Pucará e estavam fedendo tanto que logo veio uma caminhoneta e levou os corpos. No dia 8 de outubro de 1967, os guerrilheiros comandados por Che foram surpreendidos por uma emboscada na Quebrada del Churo, local situado entre Pucará e La Higuera, a cerca de 50 quilômetros de Valle Grande. Ali, Guevara foi preso, após ter sido baleado na perna e ter seu fuzil destroçado por um tiro. Levado a La Higuera, Guevara ficou preso numa escolinha no final do povoado. Ali, após ser interrogado por oficiais bolivianos e por um agente da CIA, Che foi assassinado no início da tarde de 9 de outubro. Seu corpo foi transportado a Valle Grande e ficou exposto na lavanderia do hospital Senhor del Malta para depois ser enterrado secretamente pelos militares. A notícia da morte de Che Guevara correu o mundo e despertou reações em diversos países, onde ocorreram gigantescas manifestações. Em Cuba, cerca de 1 milhão de pessoas se reuniram na Plaza de la Revolución para um adeus emocionado ao guerrilheiro. Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación: queremos que se eduquen en el espíritu del Che. Si queremos un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo
ese modelo, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación. Ese modelo es el Che. Si queremos saber cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón de vehementes revolucionarios: queremos que sean como el Che. A saga de Che não se acabaria com sua morte. 2 anos depois, em 1969, suas mãos decepadas pelos militares e uma máscara mortuária feita em gesso chegaria a Cuba após escala em Moscou. O autor dessa façanha, um ex-militante do Partido Comunista Boliviano, conta como isso aconteceu. Eu me vi envuelto en el episodio. Eu me vi envolvido no episódio das mãos do Che Guevara por pura casualidade. Acontece que um amigo de um amigo meu convidou-o para o encontro, no qual se trataria de um assunto que nenhum de nós dois sabia qual era. Ele me convidou e eu fui com ele. Chegando no café onde era o encontro, aquele amigo que havia feito o convite nos disse, sem quaisquer preparativos, sem quaisquer preâmbulos, que na valise que ele trazia consigo estavam as mãos de Che Guevara e que nós estávamos com a tarefa de fazer chegar a valise com as mãos até Havana. Estamos falando do mês de julho de 1969. Nós dois éramos militantes do Partido Comunista Boliviano. E o amigo que nos transferiu esta tarefa não pertencia ao partido. Ele supunha que, em nossa condição de militantes, teríamos melhores condições, teríamos mais facilidades de levar a Havana as mãos e uma máscara mortuária, porque havia também uma máscara mortuária em gesso dentro da valise. Nós dois, sem pensarmos 2 vezes, aceitamos a importante tarefa que ele estava nos entregando. Mas as coisas não seriam tão fáceis como nós havíamos pensado que fossem. E passamos 5 meses planejando e planejando como levar as mãos até Havana. Durante esses 5 meses, as mãos ficaram embaixo de minha cama, com todos os riscos que pode significar se ter as mãos de Che Guevara durante um regime militar, pois naquela época vivíamos sob uma ditadura militar. Finalmente, vimos que a melhor fórmula, a fórmula mais fácil de levar as mãos, seria mesmo numa valise. Seria como bagagem de mão dentro do avião. E embarquei no dia 28 de dezembro de 1969 e cheguei em Moscou no dia 3 de janeiro de 1970. Ali em Moscou, entreguei as mãos ao primeiro secretário da Embaixada de Cuba. E foi ele quem levou as mãos de Che Guevara de Moscou até Havana. Com o passar do tempo, eu penso que a acusação feita ao Partido Comunista Boliviano de ter traído ao Che e à guerrilha é uma coisa certa. Não somente penso, mas tenho sérios fundamentos para afirmar que o Partido Comunista da Bolívia traiu a guerrilha do Che Guevara.
Lamentavelmente, não posso exibir nenhuma prova escrita sobre isto. No entanto, o que se escuta quando se tem acesso aos altos escalões do Partido Comunista Boliviano, o que se ouve são muitas versões sobre isto. E então, se pode comparar uma versão com as outras. Aquela versão a que eu dou mais credibilidade é a que afirma que o Partido Comunista Boliviano atuou em todo esse episódio da guerrilha sob a supervisão, ou melhor, sob as ordens do Partido Comunista da União Soviética. Ou finalmente, sob as ordens diretas da polícia soviética. A União Soviética não interessava a existência de uma guerrilha do tipo da que Che Guevara implantou aqui na Bolívia. Não lhe interessava nenhuma guerrilha dessa natureza. E por quê? Ora, porque ela rompia com a ortodoxia revolucionária, entre aspas. Eles diziam que a revolução deveria ser feita através dos métodos ortodoxos. Isso queria dizer a insurreição popular e, inclusive, a chamada via eleitoral. Uma guerrilha, como a de Che Guevara, rompia com o esquema ideológico da União Soviética, rompia com todo o seu esquema ideológico. E, neste sentido, é claro que a eles interessava o fracasso da guerrilha de Che Guevara aqui na Bolívia, pois isso iria demonstrar a inviabilidade das teses revolucionárias do comandante Che Guevara. Mais recentemente, no dia 5 de julho de 1997, os restos mortais de Che foram localizados numa cova no aeroporto de Valle Grande após 600 dias de buscas. Seus ossos foram trasladados para Cuba, onde foram recebidos numa cerimônia íntima. Os restos de Che repousarão no mausoléu, em Santa Clara, cidade cubana tomada por ele durante a Guerra Revolucionária. Mas, no transcurso do 30º aniversário de sua morte, o Che continua vivo. Por todo o mundo, estão acontecendo atos em homenagem à data. O principal deles ocorre na própria Valle Grande. Ali se realiza o Encontro Mundial pela Solidariedade, a Justiça e a Liberdade, reunindo milhares de pessoas interessadas no legado deixado por Ernesto Che Guevara. Este legado, talvez, tenha sido bastante bem definido por Juan Coronel, o homem que tirou da Bolívia as mãos do Che. Estamos seguros de que, em algum dia, daqui a 30, a 50, a 100 ou a 200 anos, o regime socialista imperará no mundo. Um socialismo diferente daquele que havia na União Soviética. Um socialismo com um grande conteúdo de humanismo. Um socialismo onde o homem seja o princípio e o fim da atividade política do Estado. Vengo desde los valles de albahaca, vino y maíz, valles con lindas mozas, trenzas de seda, labios en flor. Llega desde la selva rumor de río, ritmo sin par. Purisco, Yaquiraris, tierra bendita, tierra oriental. Bolivia en mi corazón, Bolivia en mi corazón, Bolivia en mi corazón, Bolivia en mi corazón.
desde la América el corazón. Alzo la voz de un pueblo que lleva en alto su tricolor. Grito de los aymaras, viento de puna, canto del